quilômetro aqui do local até a via principal para pegar os ônibus. Então é um transtorno gerado, por isso os policiais estão aqui garantindo a segurança, a ordem pública no Vila Verde, comunidade Vila Verde. Pelo menos quantas guarnições espalhadas aqui no terreno? Nós da Operação Gêmeos estamos atuando com 2 guarnições aqui. O Batalhão de Choque com a Patamo também está atuando na região. A Rondesp Central também está atuando na região. E vamos atuar diuturnamente até restabelecer o fluxo e a paz na localidade. Zé, estamos à sua disposição. A polícia vai continuar aqui no terreno, a nossa equipe também. O objetivo desses guerreiros aqui é localizar esses bandidos. Observe mais uma vez, estão fortemente armados com metralhadoras, tenente, pistolas, armamento pesado. Exato, armamento pesado de uso restrito, metralhadoras calibre 9mm, pistolas .40, .45, armamentos que muitas vezes a polícia não dispõe, né, e que eles estão à disposição deles. Quando vocês chegam num terreno, eles correm? Com certeza. Chegamos no terreno, intensificamos o policiamento e até agora não conseguimos nenhum tipo de confronto ou de prisão, efetuar nenhum tipo de prisão, justamente pela falta de informação. Zé, eu volto com você, daqui a pouquinho a gente vai seguir para outro ponto, acompanhando aqui os policiais da Gêmeos. Lembrando que a Patamo também está no terreno, a 49ª acompanha também policiais espalhados aqui na comunidade Vila Verde, Estrada Velha do aeroporto. Nosso helicóptero Águia Dourada, Record TV Itapuã, também acompanhando do alto todos os detalhes, toda a movimentação da Polícia Militar, Zé. Bom, e daqui a pouco a gente volta ao vivo aí onde está o Marcelo Castro com a Rondesp, aí na área da Vila Verde. Isso é Estrada Velha do aeroporto, me confundi quando eu falei Lauro de Freitas, completamente equivocado. Aí é Estrada Velha do aeroporto para quem vai pegar Cajazeiras. Bandidos ontem dominaram a área, colocaram moradores para fora da região, como nós temos o vídeo aí, ó. E eles é de uma facção, que aqui não me interessa dizer que facção, eu só sei que bandido não vai vencer a polícia nunca. Aí estão eles aí, ó. Aí estão eles aí. Isso foi ontem. É o trem aí, ó. Favela aí, ó. Nós tá na pista, pá. Não negócio de história não, pá. Vai ser simpatia, pá. Olha isso. Então, o terror acabou. Agora é a hora da Polícia Militar tomar a área. E eu peço aos moradores que voltem com calma para suas casas. Imagine se um dia chegar a esse ponto. Imagina se um dia eu ia chegar a esse ponto de pedir aos moradores para voltarem para sua casa. Agora, o que eu estou vendo ali que o helicóptero está mostrando de cima, do alto, é que existiu sim um toque de recolher, mas a polícia está botando em ação tudo isso aí. O repórter Henrique Oliveira esteve hoje pela manhã na comunidade Vila Verde. Os ônibus continuam sem passar no fim de linha. Bandidos gravaram vídeos exibindo armas de grosso calibre. Veja aí. Os suspeitos aparecem no meio da rua, em plena luz do dia, ostentando revólveres e outras armas de grosso calibre. É o trem aí, ó. As imagens, que teriam sido gravadas na localidade Vila Verde, próximo ao bairro São Cristóvão, em Salvador, gerou preocupação entre os moradores. Os rodoviários também ficaram assustados e, seguindo uma orientação do sindicato, decidiram parar de circular aqui pelo fim de linha do bairro. Os únicos ônibus que passavam por aqui tinham como destino as estações Mussurunga e Pirajá. E como dá para perceber, não há nem sinal deles. Ainda segundo o sindicato da categoria, não há uma previsão de quando os itinerários vão voltar ao normal. A Polícia Militar garantiu reforço no patrulhamento da área, com circulação de viaturas e pontos de observação. Mesmo assim, os moradores precisaram caminhar cerca de 1 quilômetro até o ponto de ônibus mais próximo, que fica às margens da Estrada Velha do aeroporto. Ainda mais a gente que estuda, que temos o horário para chegar no colégio, aí a gente já chega aqui atrasado, aí para pegar o ônibus é complicado. Quem mora nesta parte do bairro diz que o ponto de ônibus está mais movimentado que de costume, o que aumenta a disputa pelos poucos veículos que atendem a localidade. A expectativa é que a situação seja normalizada o quanto antes. O morador é quem sofre com essa situação, né? A gente já está há 3 dias com essa situação, os ônibus não querem entrar. E, na verdade, a gente sempre teve esse movimento aqui e a gente sempre foi bem atendido pela linha de ônibus. Mas agora, com esse problema, eles já aproveitaram até para poder
não está entrando mesmo na comunidade. Bom, aí está, portanto, a matéria do Henrique Oliveira mostrando a situação no bairro. Isso hoje pela manhã, Vila Verde, Estrada Velha do aeroporto. Nós vamos voltar ao vivo com o Marcelo, essa imagem é ao vivo. Como você pode perceber, a rua está praticamente deserta, apenas viaturas da Polícia Militar. E as pessoas estão andando com medo, mas estão voltando já para casa com a sensação de segurança, porque a polícia está lá. Marcelo, cadê você? Exatamente, Zé. Continuamos aqui mostrando a realidade de Salvador. Mais uma vez, um bairro que foi invadido por traficantes e a Polícia Militar segue aqui para tentar localizar, prender esses criminosos. Zé, essa região é de alto risco. Como você pode observar, esses bandidos gravaram vídeos exibindo armas de fogo, mostrando metralhadoras, pistolas calibre 45, calibre 9mm, .40, e a Polícia Militar segue aqui no terreno. A informação é a seguinte: pelo menos 8 viaturas da 49, Patamo e Operação Gêmeos. O Major Ives, que é o novo comandante da 49ª Companhia, até conversei com ele mais cedo, ele me disse que reforçou o policiamento, mas a gente observa o seguinte, Zé, algumas lojas estão fechadas, alguns comerciantes não abriram as empresas nesta terça-feira, então por isso a Polícia Militar segue aqui espalhada, os policiais espalhados por todos os becos e vielas da comunidade. Aqui ao lado, 49ª Companhia, mas tem uma viatura também da Operação Gêmeos. Os policiais, um aqui na esquina, o outro na outra esquina, os policiais espalhados. O que a polícia precisa agora é da participação da população, é da ajuda de quem está acompanhando a nossa programação. Não precisa se identificar, é só discar 190, passar a informação. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, Zé, de outro ponto. A Polícia Militar, os policiais receberam uma informação aqui através do 190. A nossa equipe vai seguir, daqui a pouquinho eu lhe chamo. Ok, portanto é aí o que a gente está vendo. Imagens do nosso helicóptero. O Marcelo Castro está acompanhando esta operação na Vila Verde, Estrada Velha do aeroporto. Agora, o vídeo é assustador. É desse jeito que eles colocam pânico e eles são covardes. E quando a polícia chega, muda tudo. Olha isso aí. Olha ele com a arma na mão aí. Olha isso aí. É o trem. É o trem aí, ó. Deixa eu falar com o repórter Henrique Terra. Foram presos os homens suspeitos de participar da chacina de Portão. O crime ocorreu em maio desse ano. 6 pessoas morreram. Vamos falar ao vivo com o Henrique, diretamente da sala da Secretaria de Segurança Pública, 12h13, para o Henrique apresentar. Esse daí, quem é esse bicho aí? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Falamos ao vivo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no bairro da Pituba, onde está sendo apresentado, neste momento, um dos participantes desta chacina que abalou a todos na comunidade de Portão, Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. É o Eduardo dos Santos Silva, de 19 anos, que integrava o bando que passou lá no final de semana, enquanto pessoas estavam na porta de casa, conversando, confraternizando, e abriram fogo. Pelo menos 6 pessoas foram atingidas e não resistiram. E as investigações da Polícia Civil mostraram que todas as vítimas não tinham relação nenhuma com a criminalidade. Foi apenas uma briga entre facções rivais e uma quis tocar o terror na área da outra, quis manchar a área da outra facção e, infelizmente, 6 pessoas que não tinham envolvimento nenhum com a criminalidade acabaram morrendo após esta ação criminosa. A polícia conseguiu chegar ao Eduardo dos Santos Silva, de 19 anos, que foi preso e está sendo apresentado aqui de forma oficial, e o mandante deste crime, que seria o líder desta facção, o Cláudio de Jesus Soares, está preso no presídio de Serrinha, no interior do estado. Ele teria ordenado esta chacina de dentro do complexo penitenciário da Mata Escura.
e, posteriormente, quando a polícia descobriu que ele foi o mandante, transferiu imediatamente para o presídio de Serrinha, onde ele permanece em regime fechado de segurança máxima, sem nenhum tipo de comunicação, está lá isolado em Serrinha. Outros 2 que participaram diretamente desta chacina estão foragidos. É o Matheus Santos de Jesus, 24 anos, e o Paulo Robson Carvalho dos Santos, de 30 anos, permanecem foragidos, participaram desta chacina. Eu me lembro muito bem, viu, Zé Eduardo, e a todos que acompanham o Balanço Geral, inclusive foi durante o final de semana, a equipe estava de plantão e a gente chegou momentos depois lá na comunidade de Portão, em Lauro de Freitas, fica bem às margens ali da Estrada do Coco, um verdadeiro terror, viu, doutor Odair Carneiro, que eu cheguei lá posteriormente ao crime, e essas 6 pessoas não tinham envolvimento nenhum, morreram simplesmente porque uma facção resolveu manchar a área da outra, foi isso? Boa tarde. É correto. As vítimas não tinham envolvimento com crimes, inclusive tinham 3 adolescentes, uma senhora de 62 anos, e eles resolveram fazer um ataque a outra facção rival, não encontrando, atiraram nas pessoas que estavam na rua. E essa senhora, né, a dona Raimunda, né, de 63 anos, eu me recordo bem de entrevistar os familiares dela, e a situação desse Eduardo dos Santos Silva, que está sendo apresentado, ele participou diretamente, juntamente com os outros ali? Todos participaram da ação, eles foram identificados, nós representamos por prisão temporária, algumas medidas judiciais nós também representamos junto ao juízo de Lauro de Freitas e foi concedido com presteza, e houve um trabalho integrado da Polícia Civil, a Polícia Militar, e no cumprimento nós conseguimos prender todo esse Eduardo, e transferiu o mandante para a Serrinha. O mandante que ordenou de dentro do presídio aqui no Complexo da Mata Escura, né? Correto. Então, obrigado, doutor Odair Carneiro. A gente vai ouvir agora também o Major Everton Monteiro, hoje comandante da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar, lá em Lauro de Freitas. Major, posteriormente a essa chacina, esses assassinatos em série que aconteceram lá durante esse final de semana, houve um confronto da polícia com esses suspeitos na Lagoa dos Patos. Eram de lá que esses criminosos moravam, residiam, a facção rival era desse local? Boa tarde. Boa tarde, positivo. Era da facção rival, moravam na Lagoa dos Patos e houve confronto, não se entregaram à polícia, houve esse confronto vindo a óbito. Na oportunidade, eu até me recordo que eles estariam até comemorando essa ação, né? Positivo, estavam comemorando, festejando, né, no local. E aí a Polícia Militar foi avisada pela própria comunidade e fomos até o local. Infelizmente teve esse confronto. Agora, como é que está a situação por lá? Já está todo mundo identificado, normalizado? Pelo menos essas pessoas que infelizmente perderam os parentes não vão superar isso de maneira alguma. Mas a tranquilidade, essa guerra entre facções rivais deu uma amenizada lá em Lauro de Freitas? Com certeza, nós estamos atuando firme, estamos fazendo operações constantes. Fizemos a operação mês passado, a Operação Grande Lauro. Realizamos no mês passado 28 prisões em flagrantes. O tráfico de drogas está sendo minado naquela região justamente para poder garantir a paz social. Tá certo. Obrigado. Major Everton Monteiro. Trabalhou muitos anos na 17ª, né, lá na Cidade Baixa, e agora está comandando a 52ª. Nós estamos vendo aí o suspeito apresentado neste momento. Indo embora, vai ficar à disposição da Justiça. E é importante a gente ressaltar os 2 que continuam foragidos. O Matheus Santos de Jesus, a gente vai até usar a imagem dele, é o que está com a camisa vermelha, imagens divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública. Matheus Santos de Jesus, 24 anos, é considerado foragido, tem um mandado de prisão preventiva em aberto, assim como Paulo Robson Carvalho dos Santos, de 30 anos, também está foragido, mandado de prisão preventiva em aberto por participação neste crime, nesse homicídio, essa chacina que tirou a vida de 6 pessoas em Lauro de Freitas no mês de maio. Outras 2 pessoas participaram também desta ação, são 2 adolescentes. As imagens não podem ser divulgadas porque eles são protegidos pelo Estatuto da Criança e o Adolescente, mas a Polícia Civil, através das investigações, já identificou os 2, descobriu que eles também participaram desta chacina. Os homens chegaram em um carro, as vítimas estavam sentadas na porta de casa, conversando, se confraternizando, era final de tarde, quando de repente o carro parou, deu uma ré, viu uma quantidade significativa de pessoas sentadas na porta de um imóvel lá em Portão
e acabaram atirando. Abriram fogo literalmente. Pessoas pularam pelo muro para tentar se proteger. Um pai que foi atingido tentou proteger a filha. 2 adolescentes, 2 primos morreram nessa situação. Uma idosa de 63 anos também morreu. Um outro menino que tentou fugir de bicicleta, já no final da rua, também foi atingido. Foi uma tarde de muito terror lá em Portão, Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, uma localidade que fica bem às margens da Estrada do Coco. Chamou muita atenção a ousadia desses criminosos, desses bandidos, pelo horário que eles agiram, chegaram deliberadamente atirando contra essas pessoas que, conforme a própria Polícia Civil divulgou, nenhuma das 6 vítimas tinha envolvimento com a criminalidade, não faziam parte de facção, quadrilha, tráfico de drogas, nada. Simplesmente, os criminosos da localidade conhecida como Lagoa dos Patos, que fica do outro lado da Estrada do Coco, já em direção a Ipitanga, atravessaram Lauro de Freitas, cruzaram a Estrada do Coco, a BA-099, e foram até Portão, uma distância considerável. Chegando lá, que é um território que, segundo os criminosos, é dominado por uma outra facção, eles abriram fogo simplesmente para manchar a área da outra facção. Isso tudo ordenado por um presidiário que estava no complexo penitenciário da Mata Escura, ordenou que eles fizessem essa chacina e agora ele foi transferido para o presídio de Serrinha. 2 pessoas permanecem foragidas, uma foi presa e outros 2 adolescentes também estão sendo procurados pela polícia, e 6 pessoas que não tinham nenhum tipo de envolvimento com a criminalidade perderam a vida nesta chacina. Zé Eduardo, é com você. Olha aí, portanto, a chacina e a simples sensação de que pode matar. É isso. A simples sensação de que pode matar e que vai ficar impune e que essa terra não tem lei. Lê do engano. Lê do engano. Passa dia, passa mês, passa ano, mas cai. E quando cai agora é cadeia. Não sai mais. Né? Vamos conversar com o Matheus Borges, ele traz detalhes ao vivo da prisão do suspeito e tentar agredir moradores no bairro Jardim Armação. Dizem que esse homem surtou. A polícia foi chamada e o rapaz tentou levar as armas dos policiais. Matheus, onde é que você está agora? Pois é, a gente está na rua Rodolfo Coelho Cavalcante, no bairro de Armação. É a rua onde tudo aconteceu hoje por volta das 6 horas da manhã. Só para localizar vocês que estão assistindo o Balanço Geral, essa rua fica bem próxima, olha só, ao antigo centro de convenções. Como eu disse, isso aconteceu por volta de 6 horas da manhã. A rua e os moradores ainda, né, estavam muito tranquilos. Essa é uma rua mais movimentada por carros, né? Moradores poucos caminham aqui. Há aqueles que caminham sim, claro, mas é mais movimentadas por carro. Vocês estão acompanhando aí imagens desse vídeo, segundo do vídeo, né, que foi gravado, toda a situação foi gravada por toda a situação foi gravada por moradores que, claro, não querem comentar o assunto, mas o que a polícia diz é que esse homem não é morador daqui, ele teria saído de um prédio aqui e gritado na rua por socorro. A informação que a polícia passou é que o rapaz era um garoto de programa que se revoltou por não receber o pagamento. Aí os PMs foram chamados para conter o homem, só que durante a abordagem ele teria desacatado os policiais. Daqui ele foi levado para a central de flagrantes, mas durante essa confusão vocês observam que no vídeo que mostra aí, né, a ação, a abordagem dos policiais, são cerca de 7 policiais trabalhando nessa operação, que trabalharam durante a manhã nessa operação para tentar conter esse homem. Eles tentam de todas as formas conseguir segurá-lo, só que não conseguem. Aí sim começam a atirar para o alto. Um desses tiros atingiu um apartamento daqui dessa rua também, atingiu a janela e também dentro de um quarto, né? A gente consegue observar, não sei se vocês vão conseguir, daqui de cima não dá para ver o 10º andar, mas sim esses tiros, segundo os moradores. E a dona do próprio apartamento disse que o tiro atingiu o quarto dela. E aí foi um susto enorme durante a manhã. Nos vídeos gravados por moradores dá para ver exatamente a tentativa, né, de conter esse homem. Observem que no início 4 policiais tentam correr, tentam ainda dar chutes nele, pontapés, e aí tentam murros na tentativa de conter exatamente esse homem que estava transtornado hoje pela manhã. Os policiais dizem que ele estava sob efeito de drogas. Alguns moradores questionam ainda a abordagem da polícia. A gente entrou em contato
com a assessoria da Polícia Militar, que disse que essa abordagem vai ser investigada, inclusive, vai ser apurada pela Corregedoria da PM. Agora, esse homem, ele foi levado para a Central de Flagrantes, ele continua na nona delegacia, depois ele foi transferido para a nona delegacia, onde continua ainda detido. Segundo informações da polícia, ele ainda não foi ouvido por estar ainda sob efeito de drogas e a polícia está aguardando para tentar entender o que de fato aconteceu. O que se sabe é que esse homem estava, segundo testemunhas, dentro de um prédio aqui nessa rua, teria feito o trabalho como garoto de programa e não recebido. Transtornado, saiu na rua gritando, tentando agredir os moradores, e aí sim os moradores chamaram a polícia para tentar conter essa situação que aconteceu por volta de 6 horas da manhã. A gente vai tentar atravessar aqui, que eu quero ver se a gente consegue mostrar para vocês a marca do tiro. Não sei se vai dar para conseguir, é porque no 10º andar, né, eu já tentei conversar também com alguns moradores, inclusive com a dona do prédio, ela não quer, assustada, né, não quer conversar, não quer comentar a situação, porque 6 horas da manhã, olha só, no 10º andar desse prédio aqui, foi que a bala, né, dos policiais aí que atiraram para cima na tentativa de conter esse homem transtornado aqui na rua Rodolfo Coelho Cavalcante, no bairro de Armação, acabou atingindo esse prédio. Bom, como eu disse, o homem, ele continua detido na nona delegacia agora. A princípio ele foi levado para a Central de Flagrantes e foi encaminhado para a nona delegacia, onde continua detido, aguardando aí, segundo a polícia, os efeitos da droga saírem, né, do corpo, na verdade, para que ele possa ser ouvido e aí contar à polícia o que de fato aconteceu. O que se sabe por enquanto é que esse homem sim seria um garoto de programa e teria se revoltado aí por conta da falta do pagamento. Óbvio que os moradores aqui continuam assustados ainda, apesar de ter sido às 6 horas da manhã, e você acreditem, né? A gente fala de 6 horas da manhã e o homem ainda está sob efeito de drogas, a polícia sim diz que ele está sob efeito de drogas, que está aguardando tudo isso passar para que ele seja ouvido e conte à polícia o que aconteceu. Mas o que se sabe é que esse homem que não era morador daqui, fez esse programa, esse garoto de programa, fez o trabalho, fez o serviço e não teria recebido o pagamento. E aí aqui nessa rua, no meio dessa rua, óbvio, como mostram as imagens também, o trânsito ainda estava tranquilo, cerca de 3 viaturas estavam aqui no local e 7 policiais ao todo estavam tentando conter esse homem que inclusive resistiu até quando foi preso, quando foi detido, na tentativa de colocar ele dentro da viatura. Você observa que dentro da viatura ainda ele continua chutando para tentar abrir a parte de trás do carro, da viatura, e não ser preso, né? Esse homem, como eu disse, foi levado para a nona delegacia e continua lá. Os moradores aqui não querem falar, mas dizem, inclusive, que essa não foi a primeira vez que um garoto de programa teria feito essa mesma confusão nessa mesma rua. Zé, a gente, claro, vai acompanhar esse caso. Eu ainda estou tentando conversar com alguns moradores para ver se eles falam e contam, né? Alguns moradores, observe que na gravação dos vídeos feitos pelos moradores, muitos estavam aqui acompanhando toda a situação. Um senhor, inclusive, pede para o homem ir embora, mas ele continua resistindo, desacatando os policiais. Isso é o que diz a ocorrência também, que ele desacatou os policiais e que por isso ele foi levado. Mas a princípio é assim, ele estava transtornado, surtado no meio da rua, tentando agredir quem passava aqui e que por isso a polícia foi chamada para tentar conter esse homem. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar com outras informações também desse caso. A gente vai tentar conversar com alguns moradores, como eu disse, já tentei, mas eles não querem conversar, estão assustados, principalmente a moradora desse prédio. Esse prédio fica na frente de onde tudo aconteceu, né? O prédio onde o rapaz estaria é um prédio na frente desse, e aqui sim, com os tiros para o alto, foi que teria acertado essa janela do 10º andar e também dentro do quarto onde existem marcas de tiro. A polícia diz, inclusive, que esse homem já tem passagens pela polícia de furto e também de agressão à mulher. Por isso ele está sendo acompanhado, está sendo aguardado para que o efeito da droga saia, seja ouvido pela delegacia, nona delegacia, para saber o que aconteceu e para saber o que de fato vai ser feito com esse homem que continua detido na nona delegacia. Zé. Calil, tem horas que o povo, a imprensa, persegue a polícia militar, porque é agressiva, tem horas que ela exagera, realmente, 1% da categoria perde a mão, exagera, mas nessa questão aí, eu quero aplaudir a polícia militar. Teve toda a paciência do mundo.
toda a paciência do mundo, sabe? Esse cidadão desafiou a polícia, desafiou os moradores. Não é a primeira vez que isso acontece nesse bairro. E a polícia agiu com toda cautela, serenidade. E olha, a abordagem, na minha opinião, só não foi melhor porque teve um tiro para cima e atingiu um apartamento. Aí está o risco. Tá? Mas dentro do que a polícia aprendeu na academia, nos treinamentos, essa é a abordagem. Um elemento raivoso, um elemento completamente fora de si, tentando agredir o policial, tentando tomar a arma do policial. Em momento algum, ele recebe um beliscão, tá? Talvez, se eu estivesse no lugar de um policial desse, e do jeito que ele desacatou, a própria força policial teria que ser cumprida. E não foi o respeito aos moradores, não ao cidadão, que esse não merece respeito algum, mas sim aos moradores que estavam e pelo que manda a Polícia Militar. A ordem é essa aí. Parabéns. 39ª Companhia, Major Macedo, e a todos esses praças, soldados que estavam ali. Parabéns. Se vier alguma crítica de algum babaca, não aceite. Vocês foram impecáveis. Parabéns. Câmara de segurança flagraram um homem arrombando uma churrascaria em Brotas. Meu Deus, churrascaria, vou te contar, hein? Segundo os comerciantes, esse tipo de crime é constante no bairro. O ladrão foi flagrado pelas câmeras de segurança da churrascaria. Ele teve acesso ao local pouco depois das 3 horas da madrugada. Já na imagem interna, o bandido foi flagrado no caixa. Ele mexe em tudo à procura de dinheiro e objetos de valor. Depois de alguns minutos, ele consegue fugir. Apenas um homem participou desse arrombamento aqui na rua Frederico Costa, no bairro de Brotas. Ele teve acesso à churrascaria. Segundo informações do proprietário, que prefere não gravar a entrevista, o criminoso levou cerca de R$2.000. O dinheiro estava no caixa. Em poucos minutos ele teve acesso ao estabelecimento e conseguiu fugir andando sentido Ladeira dos Galés, como se nada tivesse acontecido. Essa área é de responsabilidade da 26ª Companhia Independente. Os policiais fizeram buscas, mas até o momento esse bandido não foi preso. A vítima prestou queixa na delegacia de Brotas. Na 6ª Delegacia Territorial, os policiais estão investigando mais um caso de arrombamento aqui na região. Alailson é dono de uma loja ao lado da churrascaria e conta que já foi assaltado 9 vezes. Ele fala da falta de segurança em Brotas. Mudamos até de ramo de atividade devido à grande quantidade de assalto, né? Aqui nós fomos vítimas 9 vezes de assalto e fica aquela sensação de impunidade, né? Sempre a gente dá queixa e tal, mas a criminalidade está aí. 9 assaltos, um prejuízo grande, somando todos esses assaltos, para você que paga impostos, funcionários. Exatamente, né? Inclusive teve uma vez que o cidadão parou com o carro aqui e levou balança, impressora, tudo. Quer dizer, um prejuízo muito grande que a gente fica de mãos atadas, né? Aqui em Brotas os assaltos são constantes. Frequente, principalmente de moto, né? Nessa região, sempre a gente está vendo muitos assaltos aqui. Este outro comerciante também fala dos constantes assaltos no bairro. Segurança aqui continua a mesma coisa, segurança péssima, entendeu? Pedimos de ajuda das autoridades para poder estar revendo esse caso aqui na Frederico Costa, que está muito complicado, todos os dias. É estabelecimento, pedestre, é um pouquinho de cada coisa aqui na Frederico Costa, muito assalto todos os dias. Amigo de Pinho, tá certo aí, Calil? Boa tarde, Zé. Boa tarde, telespectador. Tá certíssimo, amigo de Pinho. É isso mesmo. Insegurança total nos estabelecimentos comerciais, os proprietários que não suportam mais toda essa situação de insegurança, de vandalismo, de arrombamento, de assalto, muitos tendo que colocar grades nas portas, investindo cada dia mais em segurança, em equipamentos, mas que não está dando conta do recado. E aí a polícia enche a delegacia de queixas de comerciantes e a cada dia aumentando mais, sempre aumentando mais o número de queixas de estabelecimentos comerciais. Observe, Zé Eduardo e caro telespectador do Balanço Geral, quanto já mostramos aqui
ou quantas vezes já mostramos aqui desde o início do ano os assaltos e os arrombamentos que têm acontecido nos estabelecimentos comerciais de Salvador. Já mostramos Rio Vermelho, já mostramos Cajazeiras, já mostramos Cidade Baixa, Bonfim, Ribeira, Caminho de Areia, Jardim Cruzeiro e agora estamos mostrando Brotas. É preciso um trabalho mais forte ainda da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, que tem à frente aí a doutora Carla Ramos, para identificar esses criminosos, porque parece que esse tipo de crime vem sendo orquestrado por uma quadrilha, por alguém que já é conhecedor desse tipo de prática de crime que tem aumentado assustadoramente em Salvador, Zé. Agora veja, você tem seu estabelecimento com um vagabundo entrar do jeito que entrou, nem para ter um pitbull aí dentro, um Rottweiler, pastor alemão, quando ele meter a cabeça, só ficar a língua. Tá com pena, hein? Ah, sei que você tava com pena. Mistério cerca a morte de casal dentro de um carro no bairro do Cabula, isso aqui em Salvador. O crime aconteceu em horário de intenso movimento. Até agora, ninguém foi preso. Marcos de Jesus Cunha Silva, de 36 anos, foi surpreendido pelos assassinos quando passava de carro pela Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula. A mulher que estava com ele não foi identificada. O crime aconteceu por volta das 5 horas da tarde desta segunda-feira. O detalhe é que, minutos antes, policiais militares realizavam uma blitz próximo ao local. Acabam de fazer essa operação das 16 às 17 horas. Passou, faltou a guarnição sair do local para esse fato vir a acontecer. As autoridades ainda não têm pistas sobre a autoria e motivação do crime. O que se sabe até agora é que 2 homens em uma motocicleta interceptaram o veículo e começaram a atirar. A mulher, que estava no banco do carona, ainda tentou escapar, mas não adiantou. Foi atingida pelos disparos. Curiosos ficaram em volta do local do crime, todos assustados com a violência. Complicado aqui, né? A gente fica assustado com essa situação, mas fazer o quê, né? O carro ficou parado em uma das faixas da Estrada das Barreiras. Deixou o trânsito engarrafado. A Transalvador esteve no local. Militares isolaram a área para aguardar a perícia. O Departamento de Homicídios investiga o caso. Estranho, hein, Calil? Muito estranho isso, hein, Calil? Muito estranho, Zé, principalmente da forma como aconteceu. O que é que o DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, sabe? Sabe que o crime foi cometido por motoqueiros, que eles estavam com capacete e que aproveitaram-se de um momento onde o trânsito estava muito intenso para praticarem o crime. Por quê? Além deste ponto aí já é próximo ali a entrada das Barreiras, ali, quem sai da Avenida Silveira Martins, passa ali em frente ao NEB, sentido Tancredo Neves, eu acho, né? Sentido Mata Escura, não estou bem agora, mas enfim, esse trecho aí já é engarrafado por natureza. Havia naquele momento também uma blitz da polícia. Parece que os criminosos se aproveitaram dessa situação, ou então já vinham seguindo o casal e encontraram naquele momento o que esperavam para fazer a execução. Em plena luz do dia, houve muito pânico